Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Daniel, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar Daniel capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 16. Ouçamos a nossa leitura. Versículo 6. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel passou-se a chamar-se Baltazar, Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abdenago. Daniel resolveu que não iria contaminar-se com as comidas e o vinho da mesa real. Pediu ao chefe dos eunucos permissão para não aceitar essas comidas. O Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Este lhe disse: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou pessoalmente o que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que o rosto de vocês estão mais pálidos que dos outros moços da mesma idade, vocês acabarão me fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. Daniel disse ao funcionário a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias: faça uma experiência conosco. Durante 10 dias, vocês nos darão de comer só vegetais e só água para beber. Depois você compara a nossa aparência com as dos outros moços que comem da mesa do rei. Então faça conosco o que achar melhor. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. No final dos 10 dias estavam com boa aparência e corpo mais saudável que os moços que comiam da mesa do rei. Então o funcionário tirou definitivamente a comida e o vinho da mesa dos moços e passou-lhe a dar-lhes somente vegetais. Versículo 6. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. Os nomes judeus: Daniel, Javé, meu juiz; Ananias, Javé, misericordioso; Misael, quem pertence a Deus; Azarias, Javé, tem socorrido. Todos os jovens pertenciam à tribo de Judá, são judeus. Versículo 7. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel passou a chamar-se Baltazar, Ananias, Sidraque, Misael, Misaque, Azarias, Abdenago. Daniel passou a ser chamado Baltazar. O autor pensa que o nome continha o nome de deus babilônio Bel, que significa protege sua vida. Sidraque tem determinação incerta, talvez a deformação do deus babilônio Marduk, Deus Supremo. Misael se chama Misaque, também uma determinação incerta, que vem de Aku, era um deus lunar sumeriano. Abdenago, para Azarias, que significa servo de Deus. Os jovens devem mudar os nomes por determinação do chefe da corte.
A mudança de nome acontecia quando os jovens eram admitidos ao serviço do rei. Eles passaram por uma completa reeducação, começando pela própria identidade. A falta aqui de uma genealogia para os jovens, com a mudança de nomes, pretende significar que os jovens deveriam negar, inclusive, suas próprias raízes. Para Daniel, isso não era negativo. A preocupação será centrada na prescrição alimentar do rei, pois entra em conflito com a observância da lei mosaica. Versículo 8. Daniel resolveu que não iria contaminar-se com as comidas e o vinho da mesa real. Pediu então ao chefe dos eunucos permissão para não aceitar essas comidas. A questão era, que vinha sido considerado os alimentos e bebidas, porque existiam alimentos e bebidas proibidos pela lei de Moisés. A única legislação pertinente seria Levítico, capítulo 11, do versículo de 1 a 47. Parte do Código Sacerdotal que não foi promulgado até o fim do V século. As leis mais antigas que temos sobre alimentos proibidos ou não, encontramos no livro do Êxodo, capítulo 21 ao capítulo 23. O Código de Santidade, o livro Levítico, que vai do capítulo 17 ao 26, já conhecido pelos judeus do século VI, eram mais liberais em questão de alimentos proibidos ou não. Mas aqui se refere ao ponto de vista do judeu do segundo século, quando a abstinência de todo alimento dos gentios se transformou em critério para o judaísmo ortodoxo. A polêmica de Antíoco IV, obrigando os judeus a comer carne de porco, fez com que muitos judeus fossem mortos, por não se consentirem serem contaminados com alimentos proibidos. Podemos ver em 2 Macabeus, capítulo 6, do versículo de 1 a 11, e o capítulo 6, do versículo 18 a 31, de 2 Macabeus. Versículo 9. O Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Trata-se de Asfenês. A comida, assim, é sinal de domínio e é o tema central deste relato. De quem se recebe a vida e a saúde? Do rei ou de Deus? Daniel e seus companheiros decidem não comer da comida da mesa do rei por dois motivos. Primeiro, já vimos, os alimentos podiam ser impuros. O segundo é que esses alimentos poderiam ter sido oferecidos como oferenda pagã. A palavra hebraica que designa ração diária deriva da palavra pagã patibaga, que designa oferenda, tributo. Daniel, assim, procura ganhar a simpatia do chefe dos eunucos, mas é Deus aquele que lhe concede encontrar graça diante do superior. No caso aqui do eunuco. Versículo 10. Este lhe disse: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou pessoalmente que vocês devem comer ou beber. Se ele perceber que os rostos de vocês estão mais pálidos que dos outros moços da mesma idade, vocês acabarão me fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. A resposta de Asfenês, chefe dos eunucos, destaca que sua própria vida está em perigo, pois os jovens judeus deveriam ter bom aspecto, pois dependia da alimentação recebida. Então, o eunuco deveria cumprir a ordem do rei na questão do regime alimentar. A não obediência incorreria na morte do responsável, se os jovens aparecessem pálidos. Versículo 11. Daniel disse ao funcionário a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora, o chefe dos eunucos confia
os quatro, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a um funcionário. Aqui age o funcionário. Nós vimos que o oficial, chefe, o eunuco-chefe, se sentia ameaçado em obedecer à ordem do rei. Ele passa, então, a responsabilidade dos quatro para este funcionário, onde Daniel intervém para expor seu parecer, seu pedido. Versículo 12. Faça uma experiência conosco, diz Daniel, aqui está Daniel falando para o funcionário. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, vocês não darão de comer só vegetais e só água para beber. Não é só rejeição dos jovens à comida do rei. Os quatro irão praticar uma dieta ascética, segundo o costume do judaísmo. A ascese podia ser praticada com penitência ou para alcançar a inspiração celeste. Daniel não protesta contra a ordem do rei, mas procura um caminho para a solução. Embora desobedeça à determinação real, faz com que, na prática, ele satisfaça ao rei que pretendia que os jovens tivessem saúde. Os jovens judeus não comem da mesa do rei, mas comem daquilo que Deus lhes dá por meio da terra, os vegetais e a água. Versículo 13. Depois você compara a nossa aparência com as dos outros moços que comem à mesa do rei. Então faça conosco o que achar melhor. Agora Daniel fala agora ao funcionário, do chefe dos eunucos. Ele diz, depois de 10 dias, o funcionário deveria averiguar a aparência dos quatro. Daniel lança o desafio. Caso não consiga o objetivo que o rei quer, eles estarão nas mãos do rei, aceitando a prescrição alimentar. Versículo 14. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. Daniel conseguimos, como vimos, a simpatia do chefe dos eunucos e lhes confiou um funcionário. E esse funcionário, então, fez com que os quatro jovens comessem a dieta alimentar que Daniel havia proposto. Então, Daniel conseguiu, como vimos, a simpatia desse funcionário e do chefe dos eunucos, dos eunucos, que devia cumprir a ordem do rei em relação aos quatro jovens. E o funcionário concorda, então, com a proposta. Versículo 15. No final dos 10 dias, eles estavam com boa aparência e o corpo mais saudável que todos os moços que comiam na mesa do rei. No final da prova, a condição física e o aspecto dos jovens satisfaziam e superavam o desejo do rei Nabucodonosor em relação com a saúde e a boa aparência deles. Versículo 16. Então o funcionário tirou definitivamente a comida e o vinho da mesa dos moços e passou a dar-lhes somente vegetais. O rei, sem o saber, sofre a primeira derrota. Os jovens, alimentados segundo as normas da corte do rei, não possuem o mesmo aspecto daqueles que se alimentaram pelas prescrições de Deus. Aqui o poder humano, em última instância, foi ludibriado pelos desígnios do rei, do Deus verdadeiro. Então começa já essa primeira vitória de Daniel, da prescrição alimentar e do Deus de Israel sobre a Babilônia, sobre Nabucodonosor e sobre o reino, onde os quatro jovens foram exilados. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.